Hola, bendiciones, mis amados hermanos de Las Palmas, de la Iglesia Templo del Espíritu Santo. A mí una vez más me alegra por estar aquí con vosotros. Podemos disfrutar de la presencia del Señor Jesús y transmitir un poco de la palabra de Dios. Mando un saludo desde aquí de Fuerteventura a mis pastores, pastor Albano y pastora Fina, al pastor São y al pastor Arrode, y a todos mis hermanos de la Iglesia Templo del Espíritu Santo y los que están me escuchando nesta tarde. Amém? Eu invito a vosotros que abram vossas Bíblias no livro de Santiago, capítulo 4, versículo 17. Amém? Santiago, capítulo 4, versículo 17, que diz assim: E al que sabe hacer lo bueno e não lo hace, le es pecado. Amém? É uma palavra da parte de Deus e creio que Deus hablará em nossos corações. Amém? Cierre seus olhos, baje sua cabeça e ore por mim para que Deus pueda ajudar-me a transmitir aquilo que Ele pôs em meu coração. Amém? Senhor Deus e meu Padre, Deus de poder e glória, Padre Santo e poderoso. Uma vez mais, Senhor, sou grato a Ti, Senhor, por estar em Tu presença, por poder transmitir Tu palavra, Senhor Jesus. Te pido, Senhor, neste momento, Senhor, que o Espírito Santo, Senhor, tome controle, Senhor, desses momentos que estarei aqui, anunciando Tu palavra, Senhor. Sou um servo Tuyo, hago tudo aquilo que o Senhor ordena, Senhor, para que eu possa ser, Senhor. Que eu possa minguar nesse momento para que o Senhor possa crescer em minha vida, Senhor. Usa-me, Senhor, como instrumento em Tus manos, ó Padre. Que a voz que salga de minha boca, Senhor, seja direcionada por Tu Espírito Santo. Que as palavras, Senhor, sejam sencillas, Senhor, e compreensíveis, para que aqueles que estão do outro lado, Senhor, possam escutar e entender e compreender qual é Tu vontade, Senhor, para nós outros nesta tarde, Senhor. Queremos ouvir Tu palavra, Senhor. Permita-nos, ó Deus, que tenhamos um ouvido sensível à voz de Tu Espírito Santo, Senhor. Que possamos, ó Deus, desfrutar de Tu presença. Que Tu palavra, Senhor, possa vir de encontro às nossas necessidades, Senhor. Que Tu palavra, Senhor, possa nos alertar, que nos pueda, Senhor, disciplinar, que nos pueda, Senhor Jesus, sanar, ó Padre, através de Tu palavra, Senhor. Habla con nosotros, Senhor, é lo que te pido, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O tema do mensaje é o versículo que acabo de ler, é el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Amém? O mundo que estamos vivendo hoje, o sistema, através da pandemia, do coronavírus, nos está incitando, nos está como posso dizer, incentivando a nós outros viver uma vida de egoísmo, uma vida de independentismo, que uma vida de pessoas que não querem ajudar a outras pessoas. Lo que pode ser bem, há muitas maneiras de fazer lo bueno. Nós sabemos que ajudar o prójimo é a vontade de Deus. Sabemos que adorar a Deus é a vontade de Deus. Sabemos que não pecar é a vontade de Deus e isto é fazer lo bueno. E se não hacemos isto, estamos pecando, porque sabemos que isto é para ser e não lo hacemos. Pero o ponto principal que quero enfatizar aqui essa tarde é poder fazer o bem ao prójimo e não fazer. Às vezes pensamos que não podemos fazer, pero Deus põe em nosso coração que devemos fazer o bueno, aun quando pensamos que não podemos fazer. Amém? Temos que pensar que há pessoas que necessitam muito mais daquilo que nós outros pensamos que ela necessita. Às vezes passamos por momentos difíceis e pensamos que não podemos ajudar. Necessitamos somente de ajuda, pensamos em nós outros mesmos, queremos que nossa família saia adelante, queremos que nós outros tenhamos trabalho, agradecemos a Deus que nós outros temos comida, temos uma casa, temos um trabalho, temos uma família bendecida, pero pensamos
em nosso vecino, pensamos em nossos amigos, pensamos em nossos irmãos da igreja, como estão passando esses momentos. Um exemplo, há muitas pessoas orando, pedindo a Deus, os que não são crentes, mas estão rezando, orando de sua maneira, a Deus, os empresários pedindo a Deus para que vuelva el trabajo a Canarias, que el turismo puedan venir, que el virus pueda acabar. Hay muchos empresarios autônomos passando por momentos difíceis e muitos são cristianos, muitos creem em Deus e pedem a Deus que isto termine, que vuelva el trabajo, que vuelva los turistas para que pueda haber trabajo. Pero hay muchas personas que estão em alerta, que pensam em si próprio, que quando o governo abriu a porta, o governo alemão, o governo do Reino Unido abriu a porta para o turismo venir a Canárias, muitos pensam que agora vêm os turistas e eu terei que volver a trabalhar. Pensa em si mesmo, não pensa que há empresários necessitados que venham ao turismo para que pueda sair adelante. Pensamos em nós mesmos. Isto é o sistema do mundo, de Espanha, de todo o mundo, que nos está induzindo a isto em nossas vidas. Que temos que ter grupo burbuja, que temos que pensar solamente em nós, que temos que guardar dinheiro para nós, que temos que ter mantimento na casa, comida necessária para que se passe algo. Está induzindo que nós pensemos solamente em nós, em nossas famílias, em nosso entorno, e deixamos de pensar em ajudar o prójimo, os missionários, os pastores, as igrejas. Conseguimos pagar nosso alquiler cada mês, mas será que pensamos que o pastor está conseguindo pagar o alquiler da igreja? Será que o pastor está conseguindo pagar a água, a luz da igreja? Será que pensamos nisso também? Eu quero falar rapidamente em 3 pontos importantes, em 3 momentos de nossas vidas que pensamos. Mira, quero falar de 3 momentos em nossas vidas que podemos fazer o bueno e pensamos que não podemos. Que podemos fazer o bueno, não hacemos porque pensamos que não podemos. Amém? O top 1, o momento de que podemos fazer bem, não hacemos. Ponto 1 é o momento de dificuldade. É o momento que estamos passando aperto, é o momento que estamos desempregados, é o momento que chegamos ao final de mês, o justo. E quando há alguém que nos necessita de uma ajuda, pensamos em nós mesmos e dizemos, não, como vou ajudar essa pessoa sendo que eu mesmo necessito ajuda? Em Marcos capítulo 12, versículo 41 e 43, a história da Bíblia conta de uma viúva que Jesus, todos conhecem esse passagem, que Jesus no templo sentou de frente onde todos estavam ofrendando, dando o dízimo na casa do Senhor, e muitos veniam com seu dinheiro que sobrava de pessoas ricas que tinham condições e ofrendava, dava o que sobrava de sua casa. Pero uma certa vez chamou a atenção de Jesus que vino uma viúva pobre e depositou em alfolí 2 moneditas. E Jesus se interessou por esta mulher, se interessou por esta senhora e disse, mira, de todos os que estão ofrendando, aunque os ricos estão ofrendando muito dinheiro, pero esta viúva ofereceu todo o que tinha, todo o que ela tinha em sua carteira, em seu bolso, ela ofrendou para a casa do Senhor. Ela seguramente pensava que ela teria necessidade de ajudar outras pessoas que estavam passando a mesma situação que ela. Ela estava passando por momentos difíceis, era uma viúva, não tinha esposo, não tinha marido, seguramente não tinha seus filhos, e passando por momentos difíceis, mas mesmo assim, Deus tocou em seu coração e ela ofrendou todo o que tinha, aunque pensamos que não temos condições financeiras para ajudar o próximo, aunque pensamos que estamos chegando ao final de mês justo e que o sueldo dá justito para alquiler, para comida, e deixamos
e por esse momento, e por esse motivo deixamos de ofrendar, e por esse motivo, perdão, deixamos de dar o dízimo na casa do Senhor, porque pensamos solamente em nós outros, não pensamos em la necessidade da igreja. Não pensamos que a igreja, aunque não está tendo culto aí, pero há que pagar alquiler, há que pagar água, há que pagar luz. Há muitos irmãos que estão passando necessidade e buscam o pastor, e o pastor não tem condições de ajudar, porque deixamos de dar ofrenda, deixamos de dar o dízimo, porque estamos pensando em guardar nosso dinheiro para que quando venga momentos difíceis tenhamos uma economia, um dinheiro guardado, pero não é assim. Temos que ajudar aunque não podemos, pensamos que não podemos, porque Deus, de lo pouco que temos, Ele nos hará muito. Eu quero contar rapidamente um testemunho. El mês passado vino uma carta de la Hacienda a nós outros, que há 7, 8 anos atrás em Bilbao, quando nós outros, minha mulher e eu chegamos a Espanha, não tínhamos documentação, pedimos uma ajuda ao governo, o governo nos deu ajuda, me parece que 3, 4 meses de ajuda, e hoje, mês passado, vino uma carta que nós outros teníamos que devolver ao governo 3.000 euros por essa ajuda, porque essa ajuda se vê que não deveríamos haver cobrado, pero nós outros cobramos, e eles nos ingressaram na conta, pero nós outros teríamos que devolver 3.000 euros. E justamente agora, nesses momentos mais difíceis que todos estão passando, aunque estamos trabalhando, pero todos não têm dinheiro para estar sobrando, para estar... Quando vem uma bomba desta, nos entristecemos e passamos momentos de tristeza e angústia, pero tendremos que sair adelante. Minha mulher chamou uma amiga nossa em Bilbao, ela pesquisou e viu que há muitos que estão passando por lo mesmo, que o governo está requerindo que os que cobraram ajuda têm que devolver dinheiro por algum motivo, e essa amiga foi aí no governo e eles han dicho que não, que tendria que pagar, e se não pagasse, eles já estavam na Hacienda, e a Hacienda ia recorrer, quando caísse o dinheiro da nómina, ia recorrer todo o que tinha na conta. Bem, quedamos aí nerviosos, tristes, e justo nesse dia que vino a notícia que teníamos que pagar, porque se não pagamos, eles iam correr todo o dinheiro da conta, e nós outros não temos 3.000 euros para pagar, não teníamos. E temos uma conta de WhatsApp, um grupo de brasileiros, e justo nesse dia minha mulher, temos uma conta conjunta, minha mulher e eu, e ela me pediu o número da tarjeta para ingressar um dinheiro a essa uma das brasileiras que estava passando uma dificuldade, estava depressiva, passando com muito problema, e todos estavam arrecadando dinheiro para ajudar essa senhora que teria que volver a Brasil e não tinha condições, estava depressiva, com problema de enfermidade, e minha mulher me pediu a tarjeta para ingressar um dinheiro a essa mulher, e eu pensei bem assim, em meu coração, pensei, pô, eu tenho que pagar ao governo 3.000 euros, não sei de onde vou sacar dinheiro, e minha mulher está pedindo dinheiro para ajudar outra pessoa. Me enfadou assim, dentro do meu coração me enfadou, me entristeceu, pero o Espírito Santo automaticamente vino e falou em meu coração e me disse, te falta algo? Então, se eu não disse nada a minha mulher, foi um momento assim rápido de segundos, eu corri a tarjeta e se lo di a ela, e ela fez o ingresso a la mulher, ajudou, e eu disse a minha mulher, mira, amanhã tu llama al banco para que pueda aplazar a dívida, porque não podemos pagar de uma vez, e se o banco corre todo o dinheiro que entre, como vamos pagar alquiler e água e luz e tudo? Então, o dia seguinte, minha mulher chama a la Hacienda, todos conhecem a Hacienda, que quando a Hacienda, tu tens uma dívida da Hacienda, não há maneira, tu tens que pagar. E minha mulher chama a Hacienda, a Hacienda corre o telefone, e minha mulher diz, mira, eu tenho uma dívida, e quero aplazar, quero pagar mensual, aplazar a dívida, pagar mensual, porque eu não posso pagar de uma vez. E a mulher pediu o número do expediente, a fecha e tal, e minha mulher lo passou a ela,
e a mulher buscou, pesquisou, perguntou a outras pessoas e contestou a minha mulher: mira, tu não tens nenhuma deuda aqui? E minha mulher disse: sim, tenho, me vino uma carta da hacienda que tenho que pagar tantos mil euros, porque senão me vai embargar a conta e tal. E a mulher volveu a buscar, pesquisar, depois volve o telefone a minha mulher e diz: mira, tu não tens nenhuma deuda, tu deuda foi cancelada, não há nenhuma deuda. Minha mulher começou a agradecer a Deus, dar glória, me chamou chorando, agradecendo a Deus. Por isso te digo, quando Deus te manda ajudar alguém, ajuda, porque Deus está no controle de toda a situação. Eu nunca me passou isso. Eu já escutei alguém falando que Deus cancela a dívida, mas nunca havia passado comigo. E este mês passado passou isso com nós outros. Deus cancelou uma dívida com a Hacienda. Todos conhecem que a Hacienda não tem perdão com a Hacienda. Solamente quando Deus blada, quando Deus habla, então se a Hacienda nos dijo: tu deuda, com estas palavras, tu deuda foi cancelada. Alguém cancelou essa deuda e esse alguém sabemos quem é Deus. Nós já não temos essa deuda, graças a Deus, ofrendamos e demos a ajuda à senhora. A senhora foi a Brasil, está já com sua família e graças a Deus está tudo bem. Então, quando alguém te pede alguma ajuda e tu pensa que não pode, creia em Deus, ajude. Há pessoas mais necessitadas que a ti, há pessoas que estão piores que a ti. Amém? Segundo ponto que não ajudamos porque pensamos que não podemos. Tópico 2. Em momentos de sequia. Em momentos que não temos comida, que temos pouco mantimento em nossa casa, pensamos que não podemos ajudar. Às vezes as igrejas pide o quilo, pide para trazer um alimento, ou às vezes para receber alguém em casa, pensamos: não posso receber nada em casa, não queremos visita, não queremos amigos em casa, não queremos parente em casa, porque pensamos que vai acabar o mantimento de nossa casa, que não podemos fazer compra, pero esto es mentira del diablo. Deus está no controle. Quando tu entrega sua vida a Deus, Deus jamais permitirá que você passe dificuldade financeira e mantimento em sua casa. Deus te dará sempre o justo. Não te digo que sobrará dinheiro, sobrará comida, pero o justo para ti e tu família sempre haverá. Seja fiel no pouco, que no muito será Deus em tu vida. Em 1 Reis, capítulo 17, versículo 12 a 14, a Bíblia conta a história da viúva que Deus enviou a Elias, que estava tendo uma sequia, uma hambre em todo o povo, e Deus mandou a Elias a ir na casa de uma viúva, e quando Elias chegou aí, a viúva estava recorrendo lenha, madeira, para hacer comida para seu filho e ela, e Elias pediu um pão para a viúva, e a viúva mirou a Elias e disse: mira, lo siento, porque eu não tenho pão em minha casa. Lo único que tenho é um pouquinho de harina em la tinaja e um pouquinho de azeite em jarro. E precisamente estava recorrendo essa lenha para ser um pão para mim e para meu filho comer. E amanhã e depois a morir de hambre porque já não temos mais. Lo único que temos era um pouquinho de azeite e um pouquinho de harina. E Elias mirou a essa senhora e disse: mira, hazla lo que tú ibas a hacer. Haga un pan, pero traga primero a mí. Porque assim diz o Senhor, que não faltará el azeite e nem faltará harina em sua casa hasta que llueva en la tierra. E assim aquela mulher obedeceu a ordem do Senhor. E a Bíblia diz que ela hecho o pão. Elias comeu, depois ela hecho comida a ela, hecho um pão para ela, para seu filho, e Elias, e el dia seguinte, hasta que llovesse na terra, Elias quedou com esta mulher na casa e todos comiam todos os dias. El poquito de azeite que tinha, el poquito de harina que tinha, eles sobreviveram muitos dias mais. Amém? Então, não te preocupe lo que se não há em tu casa. Ajuda o próximo, porque Deus vai te bendecir. Amém? Terceiro ponto. Ajudar em momentos de tristeza. Esse é
primordial a los tiempos que estamos passando agora. Em momentos de tristeza, às vezes pensamos que solamente nós outros necessitamos de ajuda espiritual, ajuda psicológica, pero não sabemos que há pessoas piores que nós outros, passamos por momentos de tristeza, com debilidades, de ansiedade, e nós outros pensamos que nós outros estamos pior, que não podemos mais, que não quero ir para a igreja, não quero falar com o pastor, não quero sair da minha habitação, porque há alguém enfermo, ou até mesmo morreu alguém e eu estou passando por isso. Pero o Senhor Jesus te diz nesta tarde: levanta tu cabeça, alegra sua casa, alegra seu semblante, que aunque tu tenha passado por perda de entes familiares, por enfermidade, por que seja, Deus está no controle. Deus quer te ver alegre, Deus quer te ver contento, Deus quer que tu, na tristeza, ajuda ao próximo. A Bíblia diz que em Mateus capítulo 14, versículo 13 ao 19, vi uma história de um homem que morreu decapitado, João Bautista. Não é um homem qualquer, é um amigo de Jesus. A Bíblia diz que era parente de Jesus, primo por parte de madre. Tanto é que João vino para anunciar, abrir caminho a Jesus. Eles se conheceram no ventre, os dois no ventre de suas madres, quando Maria foi visitar Elizabeth. A Bíblia diz que quando Maria saludou a Elizabeth, madre de João Bautista foi lleno do Espírito Santo com 6 meses do ventre de sua madre. O próprio Jesus disse que em Lucas capítulo 7, versículo 28, o próprio Jesus disse que de los nacidos de mulher não há profeta maior do que João Bautista. João Bautista era a voz del que clama em el deserto. João Bautista era a voz de Jesus que clamava no deserto. Quando João Bautista foi decapitado, foi morto, a Bíblia diz que os discípulos de João foram dar a notícia a Jesus, e Jesus se entristeceu muito, heriu seu coração, porque Jesus era homem como nós outros, tinha sentimento como nós outros, teníamos emoções como nós outros, e esse foi um dos momentos tristes de Jesus em sua vida. A Bíblia diz que Jesus foi ao barco, correu ao barco e cruzou ao lago, e foi do outro lado porque queria estar solo. Há momentos de nossas vidas que quando passa momentos assim, queremos estar solos, solitário, não queremos que nadie habla com nós outros, e quando vem alguém para falar, nós outros, mira, não quero falar, quero estar em minha habitação, chorando, entristecido, lamentando, e não queremos contato com nenhuma pessoa mais. E quando surge a oportunidade de ajudar alguém que nós outros estamos em esta situação, nos excusamos dizendo: mira, eu não posso ajudar a nadie, eu não posso ir à igreja, eu não posso ajudar a meu pastor, eu não posso predicar, eu não posso anunciar a palavra, porque estou passando por isso. Pero Jesus nos ensina que Jesus, quando foi para o outro lado do lago, querendo estar solo, querendo orar, seguramente chorar a morte de seu amigo, a Bíblia diz que a multitud foi caminhando, e quando Jesus chegou e bajou do barco, estava muita gente ali esperando a Jesus, e Jesus, aún triste, aún chorando a morte de seu amigo, mirou aquela gente e teve compaixão de todos que estavam aí. Seguramente aí tinha cegos, aí tinha sordos, aí tinha corros, aí tinha pessoas mudas, pessoas com muitos problemas psicológicos, muitas pessoas tristes, enfermas, muitas pessoas depressivas, endemoniadas. E a Bíblia diz que aún na tristeza de Jesus, ele mirou essa gente e teve compaixão daquelas pessoas. E a Bíblia diz que Jesus sanou a todos que estavam enfermos.
todos que necessitavam de Jesus naquele momento, aún ele triste, aún ele chorando a morte de seu amigo, de seu primo, ele ajudou ao próximo e sanou a todos. E a Bíblia diz que ele começou a predicar, anunciar a palavra, ensinando a todos hasta anoitecer. E seus discípulos chegaram a ele e disseram: mira, mestre, despede a multitud, porque já é tarde e estamos apartados, e aqui não há onde comprar comida, seguramente eles têm hambre. Despide eles para que eles possam ir comprar comida para eles. Pero Jesus tinha tanta compaixão daquelas pessoas, tinha tanto amor para aquelas pessoas e disse: mira, dale a vosotros mesmos de comer a eles. E os discípulos seguramente pensou: como vamos nós outros dar de comer a toda essa gente? Seguramente, igual que nós outros, pensamos: se eu não tenho nem para mim, se eu não tenho dinheiro, não tenho comida nem para mim, como vou ajudar a essa gente? Interessante que Jesus poderia dizer: mira, eu vou alimentar a todos, não despida, eu vou conseguir comida para todos. Haga com eles, haga que eles possam sentar e esperar que eu vou dar comida a eles. Mas Jesus não disse isso. Jesus queria ensinar a los discípulos que mesmo no pouco, ele pode fazê-lo muito. Que mesmo às vezes pensando que não podemos ajudar o próximo, Jesus estava ensinando a seus discípulos que sim, que aún pensando que não podemos, sim que podemos. Aún estando triste, oprimido, como Jesus estava, podemos ajudar a predicar a palavra, podemos ensinar, podemos aconselhar, podemos alegrar outras pessoas aún estando triste, podemos fazer outras pessoas sorrir aún que estamos chorando, podemos fortalecer outras pessoas aún que estamos fracos. Podemos ajudar o próximo. Esta é a intenção de Jesus. Jesus não se preocupa. Não vamos chamar a atenção de Jesus ofrendando aquilo que nós outros temos. Quando temos riqueza, dinheiro, ofrendar. Isso não vai chamar a atenção de Jesus. Não vai chamar a atenção de Jesus ajudar quando estamos bem. Podemos fazer, mas isso não chama a atenção de Jesus. Isso é obrigação nossa. Vamos chamar a atenção de Jesus quando estamos tristes e queremos ajudar. Quando estamos fracos e queremos ajudar, quando pensamos que não podemos, pero queremos buscar uma maneira de ajudar, de ofrendar, de dar o dízimo, de pensar no pastor, na igreja, como o pastor vai pagar alquiler, como o pastor está pagando água, como o pastor está pagando a luz, como o pastor está conseguindo levar a igreja adelante, porque a igreja tem seus gastos. Será que pensamos em isto? Pensamos en la vida del pastor, lo que el pastor está pensando? Imagina la mente del pastor, lo que él está pasando, que cada mes tiene que estar luchando, peleando para poder pagar el alquiler, poder pagar a luz, a água e poder ajudar a los demás, porque muitos vão ao pastor. Pode que muitas pessoas não vão pedir a ti, pero pide ao pastor, e se o pastor não tem para ajudar, como o pastor se entristece, o pastor se siente fraco, se siente impotente por não poder ajudar. De ter tantos membros, de ter uma família, de ter uma igreja e não poder ajudar uma família. Isso que duele o coração de Deus e do pastor e de las pessoas que estão necessitadas. As pessoas necessitam da igreja e nós outros somos a igreja. Às vezes queremos Jesus, queremos Deus, pero não queremos o próximo. Queremos ir à igreja, pero não queremos os hermanos da igreja. Queremos os dones de Jesus, pero não queremos a união do pastor, a união de los hermanos. Queremos o Deus da igreja, pero não queremos a igreja em nossas vidas. Amém? Quando aceitando a Jesus, aceitamos também uma igreja, um povo, uma família. Jesus nunca andou solo. Quando dizia que Jesus ia solo, sempre ia doce com ele. Os discípulos sempre acompanhavam a Jesus. Se Jesus ia na casa de alguém, os discípulos estavam ali. Se Jesus ia comer em algum sítio, os discípulos estavam ali. Então, se tu queres Jesus em tu vida, aceita tu irmão também, porque Jesus nunca estará solo, sempre estará uma igreja, uma família juntamente com Jesus. E a Bíblia diz que
que os discípulos dijo a Jesús, mira, nosotros tenemos solamente 5 panes y 2 peces. Jesús dijo, es lo suficiente. Pide para que la gente sente. Y Jesús oró, clamó al Señor y empezó a repartir comida, un bocadillo de pescado a toda la gente. A Biblia dice que 5.000 personas comeram, sin contar los niños y las mujeres, y ainda sobraron 12 cestos, 12 canastas llenas de bocadillos. Mira ver el milagre que Deus hace. Com o pouco que tu tienes, Deus hará lo mucho. Não deixa de pensar em seu prójimo. Não deixa de ajudar a seu prójimo. Não deixa de pensar, de orar. Ora para os missioneiros. Ora para as pessoas que estão desempregadas. Ora para os empresários que estão passando dificuldade. Ora para os autônomos. Ora para o governante de nosso país. Não critique, para de criticar, para de pensar em nós outros, solo em nós outros. Quando tu pensar em ti, pensa que alguém está ao seu lado, alguém está passando por o mesmo que tu passou, ou até mesmo mais do que tu está passando. Amém? Todo o que tu está passando é para que seja aprovado por Deus e para que tu pueda ajudar a los demás a vencer de la misma maneira que você está vencendo. Amém? Oremos ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, graças, Senhor, por esta palavra. Graças, Senhor, por tu presença, por tu amor e por tu misericórdia, por tu bondade, ó Padre. Deus, ensina-nos, ó Deus, a cada dia a pôr em prática, Senhor, o mandamento no qual o Senhor nos ensinou, ó Deus, que era amar a Deus sobre todas as coisas e amar a nosso prójimo como a nós outros mesmos, Senhor. Nos ensina-nos, ó Deus, a ajudar, Senhor, financeiramente, ajudar psicologicamente, ajudar com mantimentos, ó Deus, nos ensina, ponga em nossos corações, ó Padre, pessoas a qual possamos ajudar, ó Padre. Não queremos ser egoístas, Senhor, não queremos pensar em nós outros, solamente em nós outros, ó Padre. Queremos, ó Deus, que nossos irmãos estejam bem também, ó Padre. Assim como as igrejas del princípio, Senhor, de Atos capítulo 12, ó Padre. Todos vendiam, Senhor, o que tinham, suas casas, seus bens, e colocavam aos pés de los apóstolos. E os apóstolos, ó Deus, repartia a todos, e aí não havia nada passando necessidade, Senhor. Todos tinham seus mantimentos, todos tinham sua casa, porque todos estavam unidos, ó Deus, em um solo propósito, ó Padre. Queremos, ó Deus, pedir a Ti, Senhor. Bendiz, Senhor, a cada um, Senhor, de nossos irmãos, ó Padre. Aqueles que estão desempregados, aqueles que estão no ERTE, aqueles que estão, Senhor, passando por dificuldade financeira, aqueles que estão enfermos, aqueles, ó Deus, que estão contagiado com o coronavírus, aqueles que estão nos hospitais. Pedimos a Ti, Senhor, sanidade, Senhor. Pedimos a Ti, Senhor, supre, Senhor, a necessidade de nossos irmãos, ó Padre. Que todos os pastores, nossos irmãos, possam, Senhor, arcar com as, como pode dizer, arcar, Senhor, com os alquileres de las igrejas, com os mantimentos de las igrejas, com os gastos de las igrejas, ó Padre. Não queremos ver igrejas cerrando, ó Pai, pero queremos ver as igrejas llenas, Senhor, de membros, llenas de pessoas, ó Deus, que estão buscando na igreja lo que não podem encontrar no mundo, ó Padre. Bendiz nossos governantes, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus lhe bendiga e que tenha uma boa tarde e uma boa noite bendecida em nome de Jesus. Amém. Bendiciones, queridos hermanos. Bendiciones a cada uno de vosotros que estás conectado, que hoy estás atento a oír la palabra del Señor. Que el Señor siga bendiciendo a cada vida. Quiero agradecer a los pastores por esta oportunidad y un abrazo apretado a toda la iglesia, a todos los oyentes. Que el Espíritu Santo pueda hablar en nuestras vidas. Que Jesús pueda nos fortalecer cada dia mais e mais. Então, vamos estar meditando a palavra do Senhor neste dia e estou segura que o Senhor hablará a nós, porque o Senhor ha hablado comigo e seguirá hablando com cada um de nós. Graças te damos, Senhor Jesus, por esta oportunidade. Graças te damos, Senhor, por tu amor, por tu bondade, por tu fidelidade, por tu cuidado. Somos muito agradecidos a ti, Senhor Jesus. Tu eres fiel, tu eres nuestra roca,
Somos agradecidos a Ti por Tu amor, Senhor, por Tu cuidado. E queremos neste momento pedir a Ti, Senhor, dai-nos um ouvido sensível a ouvir a voz, Senhor Jesus, de Tu palavra em nossos corações, que podamos ter um coração quebrantado, Senhor, e que cada dia, Senhor Jesus, podemos ser fortalecidos por Ti e por Tu palavra, Deus. Graças, Senhor, por estes momentos que estaremos meditando Tu palavra, que o Senhor pueda ir de encontro a cada necessidade, a cada hogar, a cada ninho, a cada família, Senhor. Tu conoces a necessidade de nossas vidas e pedimos a Ti Tu graça. Ajuda-nos, Senhor Jesus, em Tu nome, ó Padre. Recibe nossa adoração, nossa gratidão em este dia. Amém. Estou muito feliz, hermanos, por esta oportunidade e quisiera meditar com os hermanos a palavra do Senhor que está em Mateus, el capítulo 7, el versículo 13 a 14. E o título do mensaje é Duas puertas e uma eleição. Então, a palavra do Senhor em São Mateus, capítulo 13, capítulo 7, el versículo 13 e 14 nos diz: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Es una palabra que a simple vista mirando podemos ver una palabra un poco fuerte, pero es la realidad nuestra hoy en día, que Jesús ha enseñado que había dos puertas, pero desde el principio del versículo ya nos dice, entrar por la puerta estrecha. Y ha dicho, hay otra puerta que es más ancha. Entonces, yo pesquisando sobre puerta, porque claro, cuando abre la puerta, segundo la palabra dice que hay el camino, ¿no? Entonces, cuando tú abres la puerta, ahí hay el camino. Entonces, claro, aquí Jesús ha dado un sentido figurado que hay dos puertas y dos caminos, porque al entrar por esta puerta hay el camino. Entonces, no es simplemente entrar por la puerta, hay algo más detrás de la puerta, hay el camino. Nosotros cuando vamos a nuestra casa abrimos la puerta y ahí dentro hay determinadas reparticiones. Entonces, es lo que Jesús nos va a enseñar en esta noche. Y sabemos que la puerta que Jesús nos aconseja a entrar es la puerta estrecha y que muchos van a procurar y no la van a encontrar. Entonces, vamos a estar meditando esta palabra y quisiera decirnos que la puerta ancha, que es muy ancho la puerta, que el versículo pone, porque es la puerta ancha y espacioso el camino donde nos lleva a la perdición. Entonces es muy simple. ¿Por qué? Porque Jesús ya deja claro que este camino ancho, esta puerta ancha, hay también un espacioso camino. Y ya nos deja claro que lleva a la perdición, que este no es la puerta correcta que tenemos que entrar, que ese no es el camino correcto que tenemos que caminar. Y claro, a nosotros nos encanta el camino ancho, ¿no? Porque, un ejemplo, si vamos a Triana, ahí está un espacio ancho para caminar, hay libertad y hay todo, no hay dificultades. Ya si tú vas a un pueblocito, por ejemplo, ahí mismo por Vegueta y el camino un poco más estrecho, más apretado y hay unas partes altas, unas partes bajas, algunas dificultades para caminar, ¿no? Hablando así de una manera más práctica, en la vida práctica, porque sabemos que la palabra nos lleva a un sentido espiritual, pero para que podamos comprender que nosotros como seres humanos
nos tende más a ir para una puerta más ancha, porque llama más la atención. Hay una puerta ancha, ¿qué habrá detrás de esta puerta, no? Tan ancha, tan bonita. Y ya la estrecha no llama mucha atención, porque dirá, que estrechita, ¿no? Esta puerta, ¿qué habrá ahí detrás? Y claro, cuando tú la abres, encuentras un camino más angosto, más estrecho aún, y dice, Dios, ¿y eso dónde nos llevará? Qué difícil este camino, qué fea esta puerta, ¿no? Así, aparentemente mirando a la simple vista, pero ya la puerta ancha, la puerta más bonita, tú miras y te llama la atención. Y dices, ¿qué habrá ahí detrás? Si la puerta está así, pues imagina lo que habrá detrás. Y claro, la palabra del Señor nos dice que esta puerta nos conduce a la perdición. Me gustaría que los hermanos leyeran conmigo Mateo 25 y el versículo 30. Ya el siervo inútil echar a las tinieblas de la afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces aquí ya es una simple idea de cómo es la puerta ancha y el camino ancho, ¿no? Que nos lleva a la perdición. ¿Por qué? Porque todo es más fácil, todo nos es permitido, no hay límite. Tú puedes hacer lo que quieras, tú puedes vivir tu vida de la manera que quieras, sin compromiso, sin un objetivo, ¿no? Donde llegar, porque claro, está el camino y ahí ya tiene todo, entonces no te enseña otra cosa, porque ya conquistaste todo, ya tiene todo, entonces, ¿dónde voy a llegar? Y el camino estrecho, la puerta estrecha, ya tú piensas, ¿dónde llegará eso, Dios? Entonces, es más difícil. Y la puerta ancha y el camino ancho, el espacioso, ahí ya te deja todo, tener toda la libertad, puedes hacer lo que quieras, puedes llevar tu vida de la manera que quieras, llevando para el termo espiritual, para el termo nuestro, ¿no? No vamos a llevar para el lado de religiosidad, pero lo que es la Biblia, lo que indica la Biblia, ¿no? Que hay dos caminos, hay dos puertas. Y la Biblia es muy clara, que después vamos a estar mirando quién es el camino y quién es la puerta que nosotros debemos que seguir. Esta puerta ancha, este camino ancho, espacioso, la Biblia deja claro que te lleva a la perdición. ¿Por qué? Porque tú haces todo lo que te da la gana, tú haces todo lo que la Biblia en su palabra no permite, ¿no? Porque nosotros somos guiados por la Biblia, somos guiados por Jesús, porque Jesús siempre nos ha advertido todo lo que teníamos que hacer, cómo teníamos cómo deveríamos vivir nuestra vida, cómo deveríamos actuar en este mundo. E estamos vivendo uma realidade em el mundo que às vezes nos desespera dentro de nós e dizemos, Deus, que será deste mundo, que será de la gente, porque todos estão buscando a porta ancha, o caminho espacioso, não querem ter um compromisso, querem apoiar todas as leis, querem apoiar todo el tipo de pecado e a Bíblia não aprueba, Jesus não aprueba, Jesus mesmo ha dicho que se nós quisiéramos ir após dele, deveríamos correr nuestra cruz e seguirlo. E esta cruz é o rechazo, esta cruz de Jesus é a sociedade que nos vê como diferente, como que fuéramos de outro planeta. ¿Por quê? Porque não apoiamos o pecado, não apoiamos as leis que hoje em dia estão cada vez piores, destruindo as famílias, destruindo os niños, destruindo a sociedade. ¿Por quê? Por amor, por egoísmo a sí mismo, ¿no? El hombre y el pecado está cada vez peor y está más abundante. Entonces, la palabra del Señor en esta noche para nosotros, ¿qué puerta vamos a elegir? ¿Qué camino vamos a elegir? Y la Biblia deja claro que es simples. Esta puerta es Jesús, este camino es Jesús, pero hay unos criterios para seguir a Jesús. Para seguir a Jesús não é viene como está e quédate como estás, não. Há um cambio, uma transformação, há renúncia, há muitas exigências
que Jesús, no que Jesús nos pone, pero que la propia condición para entrar a esta puerta, para seguir este camino, devemos abandonar el pecado, devemos abandonar los vicios, devemos abandonar todo lo que nos aparta, que nos separa de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que las tinieblas con la luz no hay cómo estar juntas. No se puede. La luz sí que puede alumbrar las tinieblas. Entonces el Señor hoy nos alerta que seamos luz para alumbrar en las tinieblas y no nos tornar una tiniebla donde ya no hay luz, pero que esta lucecita que pueda alumbrar en tu bairro, que pueda alumbrar en tu ciudad, y esta lucecita eres tú que ha elegido la mejor puerta, que es la puerta estrecha. La palabra del Señor en Juan 10 y el versículo 9 nos dice: yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Jesús es la puerta. Y yo buscando aquí el camino, y el capítulo 14 de Juan y el versículo 6 nos dice: Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre a no ser por mí. Entonces, ¿quién es esta puerta estrecha? ¿Quién es este camino estrecho? ¿Quién? Jesús. Debemos seguir esta puerta, debemos seguir a Jesús. En Romanos 6 y 23, Romanos capítulo 6 y el versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién es la vida eterna? ¿Quién es la vida para nosotros? Jesús. ¿Y qué pasa con la puerta ancha? Que la paga del pecado es la muerte, es perdición. Jesús dejó muy claro: entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos lo que entran por ellas. Muchos que entran por ella. Yo no quiero juzgar a nadie, pero tú puedes hacer un análisis en ti mismo de qué manera está viviendo, cómo está viviendo tu vida, cómo está tu corazón. Está entregado al Señor, está renunciando al pecado, está renunciando todo que te aparta de Dios. ¿Cómo estás? ¿En qué puerta has adentrado? Porque el Señor en esta noche vino a hablar contigo. Jesús en esta noche vino a decirte: yo soy el camino, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Jesús es el camino. Y Jesús dice: yo soy la puerta. No hay otro. No hay medio termo, no. Yo no quiero la puerta estrecha y tampoco la puerta ancha. Pero no hay medio termo. Tiene que elegir una u otra. Y de ahí va a definir qué pasará con tu vida. ¿Qué pasará con tu situación? ¿Cuál es esta puerta? ¿Qué vamos a hacer? Leemos Lucas 9:23. Lucas 9:23. Que nos dice. Lucas 9 y versículo 23. Y decía a todos: si alguien quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo que perda su vida por causa de mí, este la salvará. Pues que aproveche el hombre si gana todo el mundo y se destrói
lo que pierde a sí mismo. Jesús, aquí es precioso este versículo, que debemos tomar nuestra cruz. Tu cruz no es tu esposo, tus hijos. Tu cruz no es la dificultad que tú tienes en tu vida. No. Tu cruz, aquí dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. ¿Qué sentido nos dice? Nosotros estamos viviendo en una situación que si expondo nuestros pensamientos, nuestros credos, asusta a la gente. Ya se deja de hablar a ti o dirá que tú eres loco, como que con la evolución del mundo, como está el mundo ha cambiado, ¿cómo puedes pensar de esta manera? ¿Cómo un joven puede pensar de esta manera? ¿Cómo un niño puede pensar de esta manera? Que todo esto es religiosidad, que el mundo actual hoy ya no es así, que tenemos que cambiar nuestra mentalidad, que debemos aceptar todo lo que está sucediendo y ya está, hay que dejarlo así. Pero Jesús ha dicho, niégase a sí mismo y sígame. Y seguir a Jesús es negar a nosotros mismos. Quizás en simples hablar, tú ves muy fácil negar a sí mismo, pero negar a sí mismo es cuando nosotros tenemos que dejar de hacer nuestro querer y hacer la voluntad del Señor. Seguir los pasos, seguir lo que Jesús nos dice. Jesús ha dicho, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. ¿En qué sentido la perderá? No la manera de respirar y eso, pero tú no vas a vivir como tú quieres, tú no vas a hacer lo que tú quieres, pero sí como el Señor ha determinado que vivamos en santidad, en oración, en dedicación al Señor, a su reino, en predicar su palabra, en ser ejemplo, en ser luz, en ser sal de la tierra. Esto es lo que nosotros vamos a vivir y la palabra del Señor fala, lo que quiere salvar su vida la perderá. ¿La perderá en qué sentido? Si nosotros miramos todo lo que pasó con los apóstoles, con los que estaban, que decidieron seguir a Jesús, tomar su cruz y seguir a Jesús, ellos fueron muertos de varias maneras. Otros fueron apedreados como Esteban por amor a Jesús. Otros fueron muertos a hilo de espada. Ha sido muerto de varias maneras por amor a Jesús. ¿Qué pasó? Que perdió su vida física, pero ha ganado su vida eterna. ¿Por qué? Porque ha negado a sí mismo, ha cogido su cruz para seguir a Jesús. Y seguir a Jesús es esto. Seguir a Jesús no es simplemente una confesión en oración. Jesús, yo te acepto, perdona mis pecados y amén. No, porque nosotros cada día tenemos que renunciar nosotros mismos. Cada día tenemos que morir para nosotros mismos y vivir para Cristo. Y vivir para Cristo es vivir una vida en santidad, en renuncia, en entrega total. Aunque nosotros oímos que si alguien te coge una mejilla, te pega un lado, tiene que dar el otro. Nosotros, como si vamos a mirar seres humanos, igual seríamos incapaces de hacer eso, pero la Biblia nos enseña que debemos hacer eso. Y esto es seguir a Jesús. Seguir a Jesús es no aceptar el pecado. Seguir a Jesús es no tener odio en su corazón, es tener amor, tener pasividad. Son todas las cosas que el Señor nos pide para negar a nosotros mismos, negar a nosotros nuestro carácter, negar todo que hay en nosotros y seguir a Jesús. Y si tenemos que perder nuestra vida física por Jesús, nosotros la ganaremos, porque la palabra es bien clara. Todo que pierde su vida por causa de mí, este la salvará. En el versículo 25 nos dice, pues, que aprovecha a el hombre si gana todo el mundo y se destrói o se pierde a sí mismo. ¿Qué es perderse a sí mismo? ¿Hay cómo perderse a sí mismo? Sí, perderse a sí mismo es nosotros
ganar todo el mundo para Cristo y al fin de cabo perder su salvación, desistir, abandonar a Cristo, te autodestruye y se pierde a sí mismo. El Señor en esta noche nos está llamando que negamos a nosotros mismos y sigamos a Él. E sigamos a Ele, a hacer su voluntad, a hacer su querer, aunque seamos rechazados, aunque seamos juzgados por el mundo, condenados, como sus discípulos, sus apóstolos, foi muertos por amor a Jesús, por seguir a Jesús, por negar a sí mismo y seguir a Jesús. Entonces, la puerta estrecha, el camino estrecho, es Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Para todo eso, nosotros tenemos un premio. Si elegimos, en el propio versículo nos dice, si eliges el camino ancho, la puerta ancha, el camino espacioso, te llevará a la perdición. Pero si nosotros elegimos la puerta estrecha, el camino estrecho, nos llevará a la vida eterna, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús nos trae vida. Quizás podemos perder nuestra vida física, nuestro aliento de vida, pero nuestra alma, nuestro espíritu estará guardado con el Señor y ahí tendremos muchos beneficios, porque Jesús tiene muchas promesas para nosotros, que tendremos la vida eterna, vamos a reinar con Cristo, vamos a vivir con Cristo, vamos a caminar con Cristo, seremos transformados en un cuerpo incorruptible, seremos transformados, viviremos, seremos como Cristo. Hay unos beneficios que llaman más la atención, pero la puerta es estrecha, el camino es muy estrecho, hay mucha renuncia, hay muchas dificultades, porque hasta mismo alguno de nuestros familiares puede juzgarnos como raros, puede juzgarnos como locos, pero sabemos a quién hemos creído, sabemos quién estamos seguindo y no es fácil en lo sentido espiritual, pero es recompensador. Dios nos dará la recompensa. Dios nos dará cumplirá todas sus promesas. Hay un dicho, ¿no? que dicen que todos los caminos llevan a Roma, o sea, da igual el camino que elija, va a llegar al mismo sitio, pero eso no es cierto. Ni todos los caminos te llevan a la salvación, ni todos los caminos te llevan a Jesús, ni todos los caminos te llevan a la cruz. Jesús ha dicho, hay dos. Un ancho que vas directamente a la perdición, ya sabe dónde vas a ir, a la perdición. Y hay el estrecho que te llevará a la vida eterna con Cristo, que te llevará a Cristo. Jesús es la puerta, Jesús es el camino. Por eso, hermanos, el Señor en esta noche te da dos opciones, te da dos puertas para que elijas una. Dentro de sí mismo ahora, reflexiona y miramos a ver qué camino estamos seguindo, qué puerta hemos entrado, a qué puerta hemos entrado. Te lleva a Cristo, esta puerta es Jesús, este camino es Jesús, te lleva a la vida eterna.
Si no es así, estás en la puerta equivocada, estás en la puerta ancha. Y el Señor hoy te invita. El Señor hoy te invita a Lucas 9, del 23 al 25. Jesús te invita. Si quieres venir pos de mí, te invito, si quieres, no te estoy exigiendo. Si quieres venir pos de mí, négase a sí mismo. Tome tu cruz y sígame. No importa cómo será tu cruz, te va a rechazar, te va a juzgar por seguir a Jesús. Pero Jesús te promete la vida eterna. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que la pierda su vida por causa de mí, este la salvará. El Señor nos invita esta noche. Salva tu vida. Salva tu vida en Cristo Jesús. Jesús te invita que sígale. No te está diciendo que no, tú tienes que seguirme. No, te está invitando. Si quieres, porque ya sabe que hay en los dos caminos. Y yo soy la puerta, yo soy el camino. Y la puerta es estrecha y el camino es estrecho. Pero si quieres venir a pos de mí, négase a sí mismo. Negas todo eso y sígame y tendrás vida y vida eterna. Que Dios bendiga, hermanos. Esta es la palabra que el Señor ha traído a nuestros corazones en esta noche. No te queda amedrontado con todo lo que está sucediendo en el mundo general, porque tenemos un Dios que cumple promesas, un Dios que pelea por su pueblo, un Dios que nos guarda, que nos cubre, un Dios que hace todo para que nosotros podamos seguirlo. El Señor no va a ser segundo nuestra voluntad, pero sí, el Señor estará peleando por nosotros, porque nuestro objetivo no es una casa nueva, un coche cero, no. Es la vida eterna. Tenemos que estar siempre preparados para creer y tener esta esperanza, que independiente de la circunstancia, de las situaciones que está sucediendo en el mundo en general, Dios está peleando por nosotros, pero nos pide que negamos a nosotros mismos y le siga. Y seguir a Cristo hay que tener renuncia y entrega total, vivir para Cristo, morir por Cristo, por su nombre, entregar nuestras vidas, porque ya no es nuestra. A partir del momento que decidimos a seguir a Jesús, ya la vida no nos pertenece, pertenece a Cristo. Y Él nos guiará. Entonces vamos a estar cada día intercediendo por las personas que, delante de todas las dificultades, los problemas, se están dejando llevar por la debilidad, no están fortaleciéndose en la palabra, en la oración, confiado, ya no tienen la misma confianza, la misma esperanza. Pero nuestra esperanza es la vida eterna con Cristo. Nosotros no hemos venido a construir reinos en esta tierra. Aquí estamos, pero no somos de aquí. Vamos a estar con el Señor. Y esto no es un mensaje de negativismo, no. Es la palabra del Señor Jesús, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es nuestra puerta. Vamos a estar confiados, con esperanza, que el Señor pelea por nosotros, aunque nos rechaza, pero seguimos amando y siguiendo a Jesús independientemente de las circunstancias. Gracias, gracias, gracias Jesús por estos momentos en tu presencia.
Queremos ser fortalecidos por este amor. Abraça-nos, ó Deus, que tu Espírito pueda testificar a nossos corações, ó Padre, que podamos ser fortalecidos por ti, Jesus, que nada e nadie neste mundo nos aparte de ti. Não queremos, Senhor Jesus, ganhar a todos e perder a nós mesmos, pero queremos, Senhor Jesus, alcançar a todos e seguirmos firmes, confiados em ti, em tua esperança, em tuas promessas. Ajuda-nos, ó Deus, a seguir este caminho. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a entrar por estas portas cada dia, Senhor, negando a nós mesmos e seguindo a ti, atendendo tua invitação. Deus, tu conheces, Senhor, ele que está debilitado, que tu Espírito Santo em este momento, Senhor, pode estar agindo de uma forma especial a este coração, traindo a paz, o gozo e a alegria de tu Espírito, renovando todas as forças, Senhor Jesus, e dando, Senhor, esta esperança de vida eterna. Agradecemos a ti por estes momentos. Graças, Senhor, e que tu Espírito, Senhor Jesus, pueda, Senhor, contemplar cada coração e que tu, Jesus querido, pueda suprir cada necessidade, Senhor, e fortalecermos em ti, ó Padre. Muitas graças. Em tu nome te agradecemos. Amém. Que Deus bendiga a todos e uma feliz noite. Siento que sin ti mi vida es nada y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida tal manera. Quisiera ahora mismo te pudiera ver. Pienso que sin ti la vida es vana y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti?
conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes todo. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, Señor, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú me formaste, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena.